Chegando, atrasada, ofegante, mas conseguimos chegar. Graças a Deus. Aguardando agora vocês chegarem. O pessoal deve ter estranhado, né? A tia Michele marca 19 aqui de Mato Grosso do Sul, 20 de Brasília e não aparece. Mas estou aqui. Tivemos vários contratempos. Dona de casa é assim, né? Cheio de compromisso, cheio de coisas para fazer, além dos trabalhos, além do trabalho com a igreja e tudo mais. E foi um dia bastante corrido, cheio de compromissos. E eu me vi ainda presa na rua e no trânsito, na loucura, antes de poder chegar em casa e começar esse momento com vocês. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui. Agora é só aguardar vocês chegarem, tá bom? Pra gente poder começar o nosso bate-papo. Tava com saudade desse nosso momento de conversarmos e trocarmos ideias. Tava precisando desse momento. Descansamos aí por 2 semanas, depois de 2 meses de lives, né? Foram 45 entrevistados. Bastante gente, né? 45 pessoas. A gente conversou, a gente trocou ideias, ficou sabendo de todos os testemunhos, as experiências de cada um. Foi um tempo bastante gratificante. Seja bem-vinda, Carlinha, chegando aí para acompanhar esse nosso momento na correria depois de chegar atrasada. Mas eu creio que vai ser bem legal. Já tenho aí várias perguntas que as pessoas foram me mandando durante a semana. Vou aguardar mais um pouquinho vocês irem chegando também, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Quero poder chamar alguns aí para perguntar ao vivo também. Espero poder edificar a outros com as experiências que eu tive, com os testemunhos que eu tive, assim como fui bastante edificada com todos os testemunhos e experiências que eu ouvi ao longo destes 2 meses de lives, né, de entrevistas que a gente fez. Foi bastante gratificante. Eu já vou começar então a ler algumas das perguntas para a gente ganhar tempo, né, enquanto o pessoal não chega. A tia Michele atrasou, então o pessoal acabou também saindo, né, agora estão voltando porque eu perdi esse tempinho aí de atrás. Tia Sandra Souza chegando também. Seja bem-vinda, tia Sandra. Lourdes Ercila também chegando diretamente do Uruguai. Sejam bem-vindas, meninas. Vai ser bastante legal esse tempo aí de responder algumas dúvidas e questões, né? Já que a gente entrevistou vocês, tirou esse monte de informações da vida de vocês, da vida com Cristo, né? Das experiências. Agora é minha vez de compartilhar com vocês as minhas experiências. Vou aproveitar já o tempo, tá? Enquanto o pessoal vai chegando aí. A tia Sayonara, durante a semana, ela mandou logo 3 perguntas, não foi uma só não. Ela foi bem gulosa. A Sayonara me perguntou: qual foi o seu maior desafio no Ministério Infantil? Ela já começou perguntando, já coisa difícil de responder, né? Vocês sabem que eu tive um momento bem complicado quando eu tava no início, não tão no início, já tava até bem encaminhada, mas eu tinha mudado de igreja. E na primeira igreja onde eu tinha, na igreja em que eu comecei, né, o meu trabalho com as crianças, depois de um tempo eu acabei mudando para essa outra, então eu já estava com uma certa experiência com crianças, até porque já trabalhava há muitos anos em escolas, né? Então eu já tinha uma certa bagagem. Aí eu fui para essa outra igreja, para onde nós tivemos que mudar, e ali eu já cheguei com tudo também, me envolvendo no Ministério Infantil, me propondo a ajudar, né, no departamento infantil da igreja, e cheguei com tudo já e oferecendo os meus serviços, as minhas experiências, né, para poder ajudar o pessoal, até porque eu vi que o trabalho que eles estavam desenvolvendo lá estava meio xoxinho ainda, meio paradinho, né, então eu já cheguei meio empolgada, devia ter chegado menos. E cheguei meio empolgada, me oferecendo para ajudar, ofereci a pintura, né, para poder organizar a sala, deixar a sala pintada, bonita, e a gente fez então esse dia de reformar essa linha, juntei com as professoras de lá, ensinei elas a pintarem, nem ficou tão bom assim, mas depois eu dei uma retocada naquilo que elas fizeram, porque elas nunca tinham pintado, né? Eu estava ensinando, mas a gente fez então uma pintura, deixou uma sala bem bonita, era uma sala única para as crianças, e a gente fez esse trabalho, e aí depois fizemos a nossa primeira reunião ali para trocar ideias, para organizar as coisas, e implementar o trabalho que elas já vinham fazendo, né? E esse dia foi bastante chato, foi muito triste. Porque durante a reunião, eu bastante empolgada, levei bastante ideias, muitas coisas, né, para a coordenadora, para a pastora, para as meninas que estavam na escala, na equipe, né. E ali uma das meninas se levantou para dizer que
era difícil trabalhar comigo. Eu tinha acabado de chegar na igreja. Muito difícil trabalhar com você, porque você já chega trazendo um monte de ideia, nem pergunta se a gente quer fazer. Você já tomou a frente do trabalho, já chegou fazendo um monte de coisa, nem deixa a gente fazer nada. Aí eu falei, como assim? Eu cheguei oferecendo o que eu sabia, o que eu sei fazer, o que eu posso oferecer. Eu não cheguei passando por cima de ninguém, né? Eu levei ideias para a coordenadora, para a pastora, para a gente poder fazer um trabalho legal, porque a igreja tinha muita criança. E o trabalho estava aquém, né? Do que as crianças realmente merecem e necessitam. E foi bastante desagradável porque as outras não ficaram ao meu lado, nem mesmo a pastora. Todos ficaram a favor daquela menina que se levantou para falar que eu estava muito afobada, que cheguei com muita sede ao pote, entendeu? E eu saí daquela reunião chorando. Só teve uma professora que já me conhecia de escola, inclusive, não só da igreja, que ela ficou depois, ela me disse que na reunião ela ficou tentando me defender e dizer, a Michelle, ela é assim mesmo. Ela é muito proativa, ela trabalha em escola, ela tem muita experiência com criança, ela está querendo oferecer o que ela tem para a gente poder melhorar o trabalho. Vocês não estão entendendo o que ela está tentando fazer. Ela é assim mesmo em tudo, é na escola que ela trabalha, é na igreja que ela frequenta. Então, vocês foram um pouco injustas, mas eu sei que naquele dia eu saí chorando de lá e bastante desanimada e parei por um tempo de trabalhar com as crianças porque eu achei que não era o meu chamado por causa desse levante nesse dia. Foi bem chato. Deixa eu ver aí quem tá chegando. Maria Gabriela, tia Michelle, maravilhosa. Ah, para! Obrigada, meu anjo. Vocês todos são maravilhosos. Nós somos, né, de Jesus. Fátima Furtado, Francisca. Deus abençoe todos vocês que estão chegando, tá? Já comecei contando uma experiência chata, que foi a primeira pergunta que a tia Sayonara mandou pra mim. Qual foi o seu maior desafio no Ministério Infantil? Então esse desafio foi de passar por esse momento difícil aí. Foi um momento desagradável. Foi desafio e foi o momento mais difícil que eu passei. Porque esse momento me parou. Eu parei porque eu pensei, bom, se estão reclamando do jeito que eu trabalho, então não deve ser o meu chamado. E por um tempo eu fiquei travada, eu me retraí e não queria mais trabalhar com as crianças. Ela me perguntou, né, qual foi o momento mais frustrante. Então foi esse, muito frustrante, eu parei. E foi também um desafio para depois eu poder superar essa frustração. Ela perguntou também, a tia Sayonara, quando e como foi o meu primeiro encontro com Deus. Eu era adolescente ainda, quando eu estava passando por um período de buscar mais a Deus em oração, né? E foi uma experiência sobrenatural, assim, que eu tive de visão, né? Eu estava orando e quando de olhos fechados eu comecei a ver chamas acesas, né? E quando eu parava de orar, meio que estranhando aquela visão, as chamas abaixavam. E quando eu continuava orando, as chamas aumentavam. E quando eu intensificava a oração, as chamas ficavam muito maiores. E quando eu parava, elas apagavam. E eu abria os olhos, esfregava os olhos, fechava e via tudo aquilo de novo. Então, foi uma experiência interessante do Espírito Santo me estimulando a orar mais. E quanto mais eu orava, maiores as chamas ficavam. E quando eu parava, quando eu diminuía, elas diminuíam também ou até apagavam. Então, essa foi uma experiência, a primeira que eu tive, assim, né, de um contato com Deus e o Espírito Santo me estimulando a buscar mais. Joel Carlos, sempre nos acompanhando, seja bem-vindo. Ele comentou, o pior é ver a imaturidade, a infantilidade de alguns pastores, né? E a falta de sabedoria. Pois é, quase que mataram, né? A minha fé e o meu trabalho com crianças por causa desse momento. O pessoal não entendeu a minha empolgação de oferecer o que eu tinha para poder oferecer o melhor para as crianças, porque as crianças daquela igreja elas só iam para lá para ficar naquela sala, aquele depósito. Era um lugar quente, feio, bagunçado, sujo. E eu queria oferecer o melhor para as crianças, inclusive para minha filha. Eu não queria deixar ela naquele lugar, né? E fui bem mal compreendida. A Elma do Grupo Pastoreando, lá do Mato Grosso, essas perguntas que eu respondi primeiro foram da tia Sayonara, lá de Itajaí, Santa Catarina, tá? Aí a Elma, lá do Pastoreando de Mato Grosso, me deixou também duas perguntas. Ela perguntou assim, se eu nasci num lar cristão. Sim e não. Eu nasci, a minha mãe, quando eu nasci, ela estava desviada, né? Os 7 filhos da minha avó, ela os criou na igreja, mas só assim que teve um momento que eles se desviaram, se afastaram. Então eu nasci num momento em que minha mãe estava afastada, inclusive minha mãe fazia muitas coisas que eu mesma não concordava com ela, apesar de ainda ser uma criança, como ela frequentava às vezes lugares, esse pessoal que lê mão, que tenta
ver o futuro, e eu não gostava de ir com ela nesses lugares. Ela fazia simpatia, minha mãe, ela jogava no bicho, ela tinha uns costumes assim que eu como criança não gostava, não me sentia bem com aquilo, sabe? Mesmo não sabendo explicar por quê. Então, minha mãe era desviada, mas só que a minha avó criou todos os netos na igreja. Então eu fui criada na igreja, mas não porque minha mãe me levava, e sim porque a minha avó levava todos os netinhos na igreja. Ela fez todos os netos serem apresentados a Deus na igreja e criou todos nós assim, frequentando a igreja, graças a minha avózinha, que morreu faz pouco tempo, com 95 anos, é a minha avó, baluarte da nossa família, uma coluna assim que fez toda a família conhecer a Cristo. Ela inclusive foi abandonada pelo meu avô quando ela aceitou Jesus, com 7 filhos para criar, porque ele disse que ela tinha que escolher entre ele ou Jesus. Ela disse, não, Jesus eu não largo, agora que eu conheci eu não largo nunca mais. E ele foi embora, meu avô desapareceu no mundo e ela criou esses filhos todos no caminho de Cristo e sozinha, lavando roupa e sustentando essa filharada que ele deixou. Minha avó é um exemplo de vida. Bom, mas falando agora um pouco da minha história com as crianças e não da minha avó. Se alguém quiser fazer perguntinha aí, pode ir fazendo aí, daqui a pouco eu posso chamar alguns também, tá bom? Lara Fabiola, Lourdes Ercila, tremenda, la presença de Deus, olha, glória a Deus. Vamos lá, deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. A tia Alice, que foi a primeira que teve essa ideia de pedir para eu também responder perguntas, ela é aqui de Campo Grande mesmo, Mato Grosso do Sul, tá? Ela me perguntou como foi o meu chamado. Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com as crianças, não foi algo sobrenatural, não. Eu comecei porque a minha filha estava pequenininha, começando a frequentar a salinha da igreja, que nós frequentávamos na época, e lá também não tinha ainda um trabalho legal. Essa é uma história recorrente, né? Acontece com muita gente. Então, eu me ofereci, eu era professora já há bastante tempo, trabalhava em escolas há muito tempo, com crianças pequenas, né? Então eu tinha experiência de trabalhar com criança. Eu pensei, bom, eu tenho experiência, sou professora, tenho que oferecer essa minha experiência para a igreja. E ali nessa igreja, então, onde minha filha nasceu, foi apresentada, é a igreja que eu me casei, inclusive, meu marido foi batizado, né? Então, nessa igreja, eu ofereci meu serviço, meu trabalho, para poder trabalhar com as crianças. Era uma igreja batista que resolveu investir nas crianças, só precisava de alguém que pudesse fazer o trabalho, né? E ali nós fizemos as primeiras, eu pintei minhas primeiras salinhas, foram 3, já comecei dividindo por idade, decorei aquelas salinhas. A igreja era um antigo hotel, eles derrubaram vários dos quartinhos e construíram um templo, mas alguns quartinhos ainda sobraram, né? Para transformar em salas de aula, em escritório. Então eu peguei 3 daqueles quartos do antigo hotel e transformei em salinhas. Aí ficou tudo muito fofo, muito bonitinho, não era muito grande, mas ficou bem aconchegante, né? Bem acolhedor. E ali eu comecei o trabalho com as crianças por causa da minha filha. Foi por isso que eu comecei, oferecendo o meu trabalho, porque eu queria que ela tivesse algo legal, né? A igreja tinha bastante criança e já tinha um pessoal que fazia um trabalho mais ou menos, mas precisava de alguém que tivesse experiência didática e tal, para poder fazer um trabalho melhor. E a gente ali então começou a investir nas crianças. A tia Alice também perguntou como é que eu administro o meu tempo para fazer visuais, gravar videoaulas, liderar o Ministério Infantil da minha igreja e também ainda fazer alguns trabalhos fora dela e tudo mais, e lives. A tia Alice perguntou, é corrido, viu? Tanto é que eu já cheguei atrasada, fui fazer a compra do mês, minha filha tinha hora na psicóloga, ela tinha provas online hoje à tarde, foi um dia bem cheio, bem corrido, né? E o trânsito hoje estava uma loucura. Então, como é que eu faço para administrar meu tempo? Assim, eu tento otimizar o tempo para a gente conseguir fazer bastante coisa. A minha oração todas as manhãs é: Senhor, que meu dia hoje seja bastante produtivo. Eu não gosto de desperdício de tempo, não gosto de desperdício de nada, muito menos de tempo. Mesmo assim, às vezes a gente ainda dá uma procrastinada, uma desperdiçada de tempo, mas eu adoro aquele dia que eu vou deitar e eu penso assim, nossa, fiz tanta coisa hoje, glória a Deus. Adoro aquele dia que foi cheio, que eu fiz muitas coisas, produzi bastante. Então, para isso acontecer, o que eu faço? Primeiro, eu não fico perdendo muito tempo, investindo muito tempo em serviços de casa. Não é que eu não sou uma boa dona de casa, eu adoro cuidar da minha casa, mas o que eu faço? Limpeza só aos sábados. Fazemos um faxinão no sábado, todo mundo junto, a família toda ajuda, né? Todo mundo trabalha, todo mundo cuida do serviço da casa, e isso me poupa tempo durante a semana, né? Outra coisa, só fazemos almoço aqui em casa, a gente não faz janta não. À noite, qualquer lanchinho tá bom. Então tem gente que
faz almoço, aí à noite tem que ter janta também, né? Tem mulher que cozinha de manhã, cozinha à noite, isso também toma tempo. Já consigo aí ganhar um tempinho, né? Durante a semana eu dedico 2 dias inteirinhos na igreja, porque eu também trabalho para a igreja. E esses 2 dias inteiros eu passo lá na igreja programando as videoaulas. Aí lá eu programo, eu faço os visuais que eu vou usar, e aí no dia seguinte passo o dia gravando. Então são 2 dias da semana assim que eu tento otimizar bem o tempo para fazer esse trabalho das aulas. Os visuais é o que mais toma tempo, né? Tanto é que eu não tenho nem conseguido fazer tantos. Estou com muitos começados que eu não consigo terminar. Tem bastante coisa terminada, porque nós teríamos um evento, eu estava fazendo bastante, mas aí tudo parou, né? Mas eu gosto muito de fazer, mas é uma coisa que toma tempo, então não é sempre que eu consigo. Então eu procuro fazer mais os que eu vou usar nas videoaulas, os que eu vou usar em ministração. Só que para vender eu não tenho mais conseguido fazer tanto, porque toma muito tempo. E assim vai, a gente vai tentando usar bem o tempo que a gente tem para poder produzir bastante, né? E eu não gosto também muito de dormir cedo, gosto de deitar pelo menos meia-noite. Antes disso eu nunca me deito, né? Eu gosto de aproveitar bem o período da noite, que eu até rendo bastante. Quando tem coisas para fazer, eu entro à madrugada aí fazendo. E também não durmo demais até tarde. O máximo que eu consigo dormir os dias que eu estou muito cansado, que eu não vou trabalhar, é 8 horas. Aí eu já levanto para poder começar a ir a correria. Mas também já acho que já dormi demais. Melhor levantar 7, 6 e pouco, para poder aproveitar bem o dia, tá? E fazer muitas coisas. E minha filha me ajuda muito, meu marido me ajuda muito. O marido sabe fazer tudo em casa, só não sabe cozinhar, mas todo o resto ele sabe e ajuda bastante, né? Então a gente divide tudo, para que esse tempo renda, para que esse tempo seja bastante produtivo. E a tia Alice também perguntou como é o meu devocional. Eu sempre gosto de ouvir música logo cedo, já coloco um louvor, né? Quando é aquele dia corrido que eu não vou ter tempo de ficar orando e lendo bastante a Bíblia, como os dias que eu fico em casa, esses dias que eu corro cedo para a igreja para passar o dia lá. Então eu já vou ouvindo o louvor enquanto eu vou me arrumando, já vou falando com Deus para otimizar o tempo. Eu raramente faço uma coisa só. Eu gosto de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou fazendo visuais, eu já estou também ali aproveitando para ver um filme que eu acho que vai ser edificante, ou alguma coisa que vai ser que vai somar, né? Coisas que também não vai somar, não, que é desperdício de tempo, eu evito. Às vezes vejo algumas bobagens também com a minha filha, porque eu gosto de ter tempo de qualidade com ela, né? E ela gosta, ela pede, ela faz questão disso. Então a gente para também para poder às vezes ver uma comédia, comer uma pipoca e conversar e brincar, fazer um jogo em família. Fazíamos mais isso ainda de jogos quando ela era menor, agora ela já está com 17 anos, mas ela ainda pede a nossa presença para estarmos juntos. Pedia muito também quando era menor os nossos cultos, né, domésticos. Hoje já está mais difícil, mas a gente corre atrás para tentar fazer também, porque não pode parar. Mas assim, eu tô sempre nessa correria de tentar fazer o tempo render. Eu sempre falo, meu Deus, como o dia podia ter mais de 24 horas. E quando a gente pode ter outras pessoas que nos ajudam, né? Hoje lá na igreja mesmo, o pastor agora me contratou uma ajudante, também uma pessoa que tem super habilidades para fazer visuais, então nós duas vamos poder fazer mais coisas, para poder deixar as nossas lives ainda mais incrementadas, lives não, videoaulas, né? E assim vai. A Bel perguntou, a Bel de São Bernardo, São Paulo, Bel, minha parceiraça que me ajuda a administrar meus grupos, ela perguntou qual foi o propósito das entrevistas. Por que eu comecei a entrevistar vocês? A Bel perguntou. Na verdade, eu queria fazer algo que fosse diferente. Estava todo mundo já fazendo live falando de Ministério Infantil ou lives de cultos infantis. Eu queria fazer umas lives em que eu pudesse conhecer vocês, em que eu pudesse ouvir o das pessoas. A gente conhece o trabalho da Flávia Greggio, conhece o trabalho da Carol Vargas, né, de tantos tios e tias aí, né, que se destacam. A gente conhece o trabalho, mas não conhecia o testemunho. Alguns sim, né, a da Flávia eu conhecia, por exemplo. Mas a gente não conhecia os testemunhos, como eles começaram. Então eu achei que podia ser bastante edificante. De fato foi. Eu não sei para vocês, mas para mim foi muito gratificante poder ouvir os testemunhos de todos eles, de como eles começaram, né? E tudo isso pode com certeza mostrar para quem está começando que nada é assim tão simples, tão fácil, né? Tudo começa com dificuldades, tudo começa mais simples, começa menor para depois poder crescer, se a gente seguir adiante e não desistir. Então esse era o propósito, Bel, das lives, ouvir os testemunhos, conhecer as histórias das outras pessoas que pudessem nos edificar. E Valdir Tenório está chegando. Eu vou colocar a Valdir aí para fazer uma pergunta, porque ela não mandou. Ela mandou. Ela me mandou assim. Tá aqui, eu vou ler sua pergunta, Valdir. Você perguntou
A pandemia nos levou a nos envolvermos em muitas lives e outros diversos ensinos, né? À distância, cursos, culto infantil, tantas coisas à distância. E será que isso que a gente está fazendo agora é o suficiente, né, para os líderes no preparo do Ministério Infantil? Foi a pergunta da Ivaldir, ó, pergunta profunda, complexa. Ela perguntou, será que isso que a gente está fazendo agora, esse trabalho à distância, né, com as crianças, com as famílias, será que isso é suficiente? O que vocês acham? Eu acho que não é suficiente. Na verdade, nunca é suficiente o que a gente faz. A gente sempre faz aquém, né? Deus sempre quer muito mais de nós, sempre quer que a gente faça muito mais. E agora, então, com esse trabalho remoto, esse trabalho à distância, com certeza não é o suficiente, mas é o que a gente tem no momento e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Imagina se não tivesse a internet, gente. Como é que nós estaríamos alcançando as nossas crianças agora? Não é, Valdir? Como seria? Como é que a gente estaria trocando ideias com os pais? Como é que nós estaríamos cultuando com a igreja, a não ser somente com a própria família, nos nossos lares? Então, é claro que Deus fez esse momento, permitiu, né, que esse momento acontecesse, quando a gente tem essa super ferramenta, e foi um momento propício que Deus deu às famílias aí para se juntarem, para se edificarem, para consertarem seus lares, com certeza, porque a volta de Cristo está cada vez mais próxima, os sinais são cada vez maiores, e a gente com certeza está aproveitando esse momento para colocar as coisas em ordem, né, as famílias reconhecerem a sua verdadeira responsabilidade no ensino dos filhos, não só no ensino da Bíblia, mas no ensino das matérias das escolas. Os pais estão se desdobrando agora para ajudar as crianças a fazerem suas lições, estão dando mais valor aos professores, não é? Então está sendo um momento assim de muitas transformações, mudanças, descobertas, e tem um propósito nisso tudo, eu tenho certeza. A tia Ivani, aqui de Campo Grande também, Mato Grosso do Sul, me perguntou como foi que eu senti que estava sendo chamada para o Ministério Infantil. Como eu disse, eu comecei achando que era só para suprir essa falta do trabalho, né, para poder ter o atendimento para minha filha. Mas com o tempo, eu precisei ter uma certeza de que era um chamado mesmo. Depois que eu tive essa decepção que eu contei para vocês, da segunda igreja, né, que nós passamos a frequentar quando a gente se mudou, eu falei, não vou mais trabalhar com criança, estou muito decepcionada, acho que não é um chamado, né? Se o pessoal falou que é difícil trabalhar comigo, então certamente não é para fazer esse trabalho, acho que não é isso que Deus quer de mim. E eu parei por um tempo. E aí depois de ter passado essa chateação, né, essa tristeza nesse lugar, a gente acabou se mudando dessa igreja para uma outra. Era a mesma igreja, só que uma outra congregação, era mais central. E nós fomos para lá, e lá eu fui me readaptando, me reedificando, né, passando por esse momento de não querer mais trabalhar com as crianças da igreja, e fui perguntar ao novo pastor, então, dessa outra igreja que nós estávamos, como é que eu poderia saber se era isso que Deus queria de mim. Eu queria tirar essa dúvida. Eu perguntei a ele, pastor, como é que eu posso ter essa certeza? Porque é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sei como fazer, mas me podaram, me frustraram, e agora eu estou achando que não é para eu fazer. Como é que eu posso saber se é para eu fazer ou não? Será que é isso que Deus quer de mim? E ele me respondeu, geralmente, aquilo que você sabe fazer para a sua vida profissional, aquilo que você sabe fazer na sua vida secular, o serviço que você presta, inclusive para o seu ganha-pão, para o seu sustento, é aquilo que você também vai oferecer como serviço para o reino. Aí eu pensei, é mesmo? Ele falou, se você é professora, se você tem formação e você quer oferecer algo para Deus que você saiba fazer, é isso. Então você tem chamado. O seu chamado é servir como professor, é o que você sabe fazer. Você diz que gosta de fazer isso e sabe fazer isso. Você tem que levar essa frustração que você teve como o inimigo te tentando impedir de fazer algo que você sabe e tem que fazer. E não como um alerta, um aviso, um sinal de que não era para você fazer. Ao contrário, era justamente porque você ia fazer bem feito que surgiu aí esse empecilho no caminho. Então, retoma o trabalho, o seu chamado é esse,
Com certeza, porque cada um tem que oferecer para o reino aquilo que tem, aquilo que sabe fazer, entendeu? Então, se você é professora, sabe trabalhar com criança, ama criança, é isso que você tem que oferecer para o reino. Aí caiu minha ficha. Falei, então tá certo, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Não adianta eu querer cantar se eu não sei, não adianta eu querer, não sei, trabalhar em outro departamento da igreja se não é isso que eu sei fazer. Eu tenho que servir na igreja com aquilo que eu sei fazer. E eu tinha esse desejo, ardia no meu coração, mas eu fiquei retraída por causa daquela triste reunião fatídica daquele dia que o inimigo usou para me frustrar e tentar parar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que me mandaram. Tia Patrícia Charmosa, de Paranaíba, acho que é isso, Paranaíba, aqui do Mato Grosso do Sul mesmo. Qual o principal ensinamento que o Ministério trouxe para a sua vida? Esse foi um grande ensinamento que o Ministério Infantil me trouxe, né? Que a gente tem que servir na igreja, na casa de Deus, justamente com aquilo que você sabe oferecer, que você tem para oferecer. A gente não pode dar o que não tem. A gente dá justamente o que tem, oferece justamente o que tem e o que tem de melhor. O meu melhor era aquilo, é o que eu sabia fazer. Já estava fazendo há muito tempo nas escolas, trabalhando com crianças, tentava sempre fazer com excelência, então era só agora continuar fazendo também para a igreja, oferecer essa parte. Eu acho que esse foi um dos grandes ensinamentos que eu aprendi, assim, foi uma ficha bem grande que caiu para eu nunca mais desistir e nada mais me fazer parar. A Patrícia Charmosa também perguntou, o que mais? Tudo que você fez, aprendeu nessa caminhada, valeu a pena? Ah, com certeza valeu a pena. Tanto valeu que eu não me vejo parado. Eu acho que eu vou morrer fazendo isso, em nome de Jesus. Até que ele venha, eu vou estar fazendo isso, trabalhando com crianças. A coisa pode ir mudando as estratégias, pode se renovando, mas eu nunca vou parar com esse trabalho. Não, pelo menos não é o que eu vejo no momento. Então, se valeu a pena, sim, valeu. Uma vez eu estava no monte, teve um período em que o pessoal fazia muitas reuniões no monte. Na verdade era um sítio, né, bem bonitinho, que todo mundo ia para lá, fazia toda sexta-feira à noite esses cultos, um momento de oração e busca durante as madrugadas. Era muito gostoso, a gente ia com frio, ia com chuva, era um período muito bom. E nessa época eu estava ainda nesse impasse, né, será que é isso que eu vou fazer? Meu Deus, será que tem que fazer isso mesmo? Tudo que eu fiz foi em vão, né? E aí eu com aquela dúvida dentro de mim, aí veio uma missionária que Deus usou para falar comigo e ela me disse, nada foi em vão, tudo que você fez foi recebido, tudo que você plantou um dia será colhido. Eu falei, meu Deus, era justamente o que eu estava pensando. Ela leu meu pensamento? Não, foi Deus que falou comigo, não foi ela, né? Eu estava com essa coisa a semana toda na cabeça. Tudo que eu fiz foi em vão? Foi em vão, né? Foi em vão. E aí ela veio e falou isso. Então, se não foi em vão, com certeza está valendo a pena, tá? Glória a Deus. O Joel está dizendo, sua experiência sobrenatural com as crianças, qual foi? Olha, eu perguntei isso para quase todo mundo, né, Joel? Vou contar a minha. E essa foi em casa, foi a minha criança aqui de casa, olha só. A minha filha nasceu uma criança muito esperta, muito inteligente, sabe aquelas crianças, parece uma esponjinha que aprende tudo muito rápido, né? Até 2 aninhos, assim, eu fiz, assim, comprava muito material educativo, os CDs e DVDs, e como professora, né? Então eu queria ensinar muita coisa enquanto ela estava naquela fase de ser esponjinha que suga tudo. E o pessoal falava, nossa, ela deve ser super dotada. Mas não é nem isso, é que é uma fase em que a criança aprende muito rápido e tudo que você investe nela, ela aprende mesmo, né? Até os 2, 3 aninhos. E ela estava numa fase assim com muita informação. O pessoal falava, nossa, ela é muito esperta, ela fala muito bem e tal. E aí, com 2 aninhos, ela foi acometida de uma síndrome. Eu notei que ela começou a perder o equilíbrio. Ela desenvolveu muito rápido, a minha filha. Com 7 meses engatinhou, com 10 andou. No aniversário de 1 aninho ela já corria para todo lado. E eu vejo que tem muitas crianças que na festa de 1 aninho ainda não andam, né? E ela já corria. Mas quando ela estava para completar 2 aninhos, faltavam alguns dias, eu notei que ela começou a perder o equilíbrio. Ela tentava correr e caía, tentava correr e caía. Ela não conseguia mais se manter de pé. E nesse dia que eu comecei a notar isso, ela estava correndo num campo, num gramado bem grande que tinha na escola que eu trabalhava. E ela tentava correr, como ela amava correr naquele campo, e caía. Ela começou a chorar, nervosa, porque não conseguia ficar de pé. E eu achei aquilo estranho.
E isso foi aumentando, aumentando, e em casa ela começou a cair, bater, se machucar, ficar roxa e chorava de nervoso. E nós fomos procurar então a pediatra mandou que nós levássemos ela até uma neuropediatra, né, para ver se era algum problema neurológico, e de fato era. Ela fez uma bateria de exames e graças a Deus, Deus colocou no nosso caminho a melhor neuropediatra aqui de Campo Grande, que inclusive era evangélica, provisão divina. E ela detectou, depois de muitos exames, que minha filha estava com uma síndrome rara chamada SOMA, é uma sigla, né? Ela tinha sustos, ela tremia, ela perdeu o equilíbrio, o olho dela tremia também, eram os sintomas, e ela perdeu o equilíbrio. E era uma doença degenerativa. Ela ia gradativamente regredir. Ela começou a esquecer todas as coisas que eu tinha ensinado. Ela aprendeu com alguns poucos meses, antes de completar um ano, todas as cores. Ela já conhecia as cores. Porque em casa eu sempre tive muita tinta, muito EVA colorido, né? Era professora de arte, ela foi criada dentro da minha sala de arte da escola que eu trabalhava, né? Tinha vezes que eu ia dar aula de arte para a criançada e algumas vezes eu levava ela para a escola, ela estava lá no meio pintando. A criançada gostava muito que eu levava ela para a escola. Então ela aprendeu as cores muito rápido, contar, as letrinhas, né? Tudo isso ela já sabia muito cedo. E ela regrediu, ela esqueceu tudo isso. Tudo que ela já sabia, ela esqueceu. E ela começou a chorar muito, começou a passar muito mal. E foi assim, um momento triste, tenso da nossa vida. E a médica disse então que ela estava com essa doença degenerativa, que ela ia regredir, 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 até definhar. Ai, nossa, foi terrível. E a nossa igreja começou a orar, a minha família começou a orar, nós começamos a jejuar, fazer campanha por ela. E foi terrível. E durante dos 2 até os 5 anos, ela passou a tomar um remédio muito forte que controlava esses sintomas, para que ela não ficasse tão nervosa, para que ela não ficasse caindo. E a médica me disse, essa médica muito boa, professora aqui da Universidade Federal, inclusive, me disse que era uma síndrome rara, mas que, muito coincidentemente, ela tinha mais uma outra menininha que ela tinha atendido, que ela atendia aqui em Campo Grande também com a mesma doença. Essa menininha tinha dado essa síndrome antes de andar e antes de falar. A minha já falava e já andava. Então, ela nunca nem andou e nunca falou. Ela não desenvolveu por causa da mesma síndrome. Já a minha, que já andava e falava, começou a regredir, a parar de andar e falar. E o diagnóstico é de que ela ia definhar e não ia mais fazer nada dessas coisas. É claro que eu não tomei posse disso, né? Nós fomos buscar, Deus, eu não aceito isso, não pode, Senhor, eu creio no seu milagre. E foram aí 3 anos orando para ela ser curada e o remédio foi controlando os sintomas. Mas era um remédio muito forte, ela ficou bastante inchada, né? Ela ainda assim tremia os olhinhos e já não era mais aquela criança tão esperta. E até que um dia eu vi que ela estava dançando muito feliz, assistindo os DVDzinhos da Aline Barros e dançando e cantando. Isso já com 5 aninhos, né? Tinham passado 3. E eu falei, nossa filha, como você tá feliz hoje? O que aconteceu que você tá tão contente? Ela falou, eu tô feliz porque Deus me curou, mamãe. Eu falei, como assim? Curou do quê? Ela falou, eu não sei. Eu só sei que ele me curou. Na hora, irmãos, eu joguei fora aquele remédio que ela tomava. Eu tinha tentado algumas vezes diminuir a dose. A médica falou para aos poucos ir tentando diminuir. Mas sempre que eu tentava diminuir, os sintomas voltavam. Ela voltava a cair, assustar e gritar. Então eu voltava a dar aquela dose forte de novo. E naquele dia que ela falou isso, que foi curada, eu joguei fora o remédio. Falei, nunca mais eu vou dar esse remédio para minha filha. Deus avisou ela mesma que ela está curada e que ela não precisa mais dele. E nunca mais, irmãos, ela teve nenhum sintoma. Para a glória de Deus. Ela nem lembra mais dessa experiência. Eu conto isso direto e ela fala, eu não lembro disso que Deus falou comigo, não lembro. Mas Deus fala com as crianças e ele me avisou através dela que ela estava curada. E nós levamos ela mais algumas vezes, a médica, né, para acompanhar, para ver se ficou sequelas. E a médica disse que não ficou sequela alguma. Era incurável, mas ela foi curada. Era algo que era para ela definhar. E hoje ela é uma moça linda, saudável, de 17 anos, que tem promessas e não tem nenhuma sequela. Até me arrepio de lembrar tudo isso. Então essa foi a minha experiência sobrenatural mais forte com criança. Foi a minha própria criança. Deus falou com ela e me avisou através dela que ela não precisava mais daquele remédio. Né? Linda história. Pelo menos para mim, como mãe, eu creio que foi uma história maravilhosa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que mandaram. Daqui a pouco eu quero chamar vocês aí mesmo para me perguntar direto. Vamos lá. A Lourdes, lá do Uruguai,
me perguntou se não fosse o ministério infantil, que outro ministério você gostaria de atuar na igreja? Ah, eu gosto de cantar, Lourdes. Não canto aquelas coisas não, mas eu gosto. De repente eu participaria do grupo de louvor, ou também do ministério de casais. Eu gosto de organizar eventos para casais, encontros, né? Eu não faço mais isso porque é um negócio que tem que ser bem dedicado para quem tem mais tempo. Quem trabalha com criança não sobra mais tanto tempo para outras coisas. Eu acho que a gente tem que dedicar uma coisa só para fazer com excelência. Se você faz muitas coisas, você já não consegue fazer tão bem feito. Talvez isso, ou cantar ou trabalhar com casais, de repente, eu gostaria. E a tia Joaninha mandou a pergunta, conte uma experiência que te fez acreditar que estava no caminho certo. Essa experiência lá do monte, né, que eu estava ali pensando, Senhor, será que valeu a pena? Ou foi tudo em vão? Né? É isso que o Senhor quer de mim? E nessa experiência o próprio Deus falou comigo, usou essa irmã para dizer assim, não foi tudo em vão. Não foi. Fica tranquila, tudo que você fez foi recebido, tudo que você está semeando vai ser colhido, não foi em vão. Então essa foi assim a experiência que me fez dar aquele estalo, né? Falar amém, glória a Deus. O pastor tinha dito que o que eu tenho para oferecer de melhor é justamente aquilo que eu estudei, aquilo que eu sei fazer. Então era assim o meu chamado, trabalhar com criança. Já que sou professora, já que trabalhava com criança na escola, tinha que trabalhar na igreja também, ele falou. Cada um oferece o que tem de melhor. E aí, essa irmã foi usada por Deus para me falar, fica tranquila, não foi em vão, tá valendo a pena. Tem mais alguma pergunta que vocês querem mandar para mim? Falei que chega, secou a garganta, devia ter posto uma aguinha aqui, né? Hoje não tem alguém para dividir comigo aqui. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Quer dividir a tela aí comigo pra gente poder? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Acho que eu falei demais, hein? Nós começamos 20h30. Ah, passaram 35 minutinhos só. Tem alguém aí? Quem quer me fazer uma pergunta? Acho que eu li todas. Deixa eu ver se eu li todas por aqui. Vamos ver aqui. Acho que li as da Bel, tia Patrícia, Ivaldira, Ivani, Sayonara, Joaninha. Vamos lá, tia Sandra, cadê você, tia Sandra? Você falou que ia fazer pergunta ao vivo, pessoalmente. Quem mais quer perguntar? Vamos lá, o Joel perguntou sobre a experiência sobrenatural, foi essa com a minha filha, né? Que foi assim, a mais forte de todas para mim, porque filho é filho, né? Vamos lá. Bel, quer que eu ministro no final. Olha, Belzinha, eu preparei só para responder perguntas, mas se sobrar tempo, né, de repente, a gente ainda ministra alguma coisinha. Minha casinha tá ali, cheia de novidades. Vamos lá. A Carlinha perguntou, tia Michele, qual é o lugar que você gostaria de viajar para fazer missões? Olha, sei que já atua na cidade como missionária, mas tem algum lugar que gostaria de ir? A África arde do meu coração, Carla. Sou apaixonada. Não só por missões, é uma coisa que eu tenho com a África. Mesmo que eu veja clipe musical com a África, filme com a África, tudo que tem a ver com a África, sabe? A indumentária deles, as roupas, a música, o ritmo, a alegria da criançada da África. Eu sou muito apaixonada. Tem uma coisa com a África, então eu ainda quero poder ter essa experiência de conhecer esses países africanos, as criancinhas africanas. Eu quero muito que Deus possa me dar essa experiência. Eu creio que vai ser maravilhoso. A Bel perguntou qual é o meu livro predileto. Eu até falei em algumas lives, o livro da minha vida, Pescadores de Crianças, do Spurgeon. É o livro que me marcou quando eu fui pela primeira vez num evento da APEC. Quando eu estava começando, né, a trabalhar com crianças, me falaram da APEC e eu fui para um simpósio da APEC no Mato Grosso, lá em Cuiabá. Para quem confunde, tá? Eu sou de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e somos do estado vizinho ali do Mato Grosso, Cuiabá. Então, teve um simpósio muito grande da igreja, na mesma igreja nossa, só que lá de Cuiabá. E eu fui e conheci a APEC, fiquei encantada. Gente, como a APEC é maravilhosa, né? Todos nós, quando conhecemos a APEC, ficamos encantados. E conheci a PEC, conheci o pastor Gilberto Celeste, meu Deus, que apaixonada, encantada com aquele pastor. Inclusive tirei foto com eles, todos os missionários, e as fotos não vingaram, não tinha foto. Ainda não era nem câmera digital, gente, ainda era daquelas foto que queimava, sabe? E fiquei muito apaixonada pela PEC, trouxe material, fiquei encantada. E entre as coisas que eu trouxe o livro Pescadores de Crianças, do Charles Spurgeon. E li.
e reli e me apaixonei por aquele livro, e até hoje tiro coisas dele. É como se fosse assim, depois da Bíblia é o livro que eu tenho como farol, como guia para trabalhar com crianças. É incrível como ele é atual, apesar do Spurgeon ter vivido lá no outro século retrasado, né? A mensagem do Spurgeon é sempre muito atual. Eu amo esse livro, sou muito apaixonada, é o livro da minha vida, foi o livro que me despertou a trabalhar com crianças mesmo e entender que todos nós podemos ter esse chamado com criança, que a responsabilidade não é só de um ou outro, não. Todo mundo tem a responsabilidade, sim, de cuidar das crianças, de zelar por elas, de evangelizar, entendeu? E foi um despertar quando eu li esse livro. A Aline está dizendo que não conhece a PEC, não conhece pessoa, assim, de ir em algum lugar, né? Porque você conhece de ouvir falar, então, tá dizendo que é seu sonho, né? Todas as capitais têm a PECs, né? Mais algumas outras cidades do interior. Tem eventos, né? Tudo mais. Aqui nós temos a PEC, aqui a de Campo Grande não é tão forte, mas nós temos aqui a missionária Freudna, que cuida da PEC. Tem capitais que têm a PECs maiores, ainda mais fortes. A PEC é forte no mundo todo, né? Ela já tem muitos países do mundo todo. E ela é maravilhosa, encantadora e apaixonante. Eu não esqueço esse dia que eu conheci a PEC nesse dia, e ainda tive o privilégio, no mesmo dia em que eu conheci a PEC, ainda conheci o pastor Gilberto Celeste, que é, né, o presidente da PEC. É impressionante ouvir aquele homem falar o amor que ele tem pelas crianças, a experiência, o conhecimento que ele tem. É uma coisa assim tremenda, para nunca mais esquecer. A Abel tá falando que o congresso é lindo, né, da PEC, é maravilhoso mesmo. Essa pessoa que diz que o sonho de conhecer, tem o sonho de conhecer, deve ser aquela, ela quer conhecer aquele evento que acontece todos os finais de ano lá em São Paulo, né? Ah, deve ser isso, é um evento maravilhoso que tem todo final de ano, isso mesmo. Mas tem os seminários e simpósios locais também. Aqui em Campo Grande nós já tivemos alguns muito bons. Inclusive foi aí que conheci o pastor Jean Porto, né? Ele veio para um dos eventos da PEC aqui de Campo Grande, que a gente até ajudou a organizar, né? Como voluntária da PEC. Conheci também outro pastor incrível num outro simpósio da PEC aqui em Campo Grande, que foi, sabe quem, gente? Russell Shedd. Eu conheci Russell Shedd um pouco antes dele falecer. Velhinho, ele teve câncer, né? Já estava com quase 100 anos. O que é aquele homem pregando, gente? Vocês já ouviram falar, né? Russell Shedd, que tem a Bíblia Shedd. Aquele homem também é outro. Era um poço de sabedoria. Conheci ele aqui em Campo Grande também, num evento da PEC. Foi maravilhoso. A tia Ana e companhia tá dizendo: eu fiz a casinha amarela que você ensinou no YouTube. Você faria live com outra tia que você não conhece? Uai, claro que sim. Fiz com muitos. Os primeiros que eu conversei eram já primeiros conhecidos. Primeiro chamei os conhecidos, né? Aí depois fui chamando outros que eu só conhecia de ouvir falar, e alguns também que eu ainda não conhecia nem de ouvir falar, mas que alguém indicou, falou: ó, convida fulana, convida cicrana, é muito bom e tal. Faço sim, por que não? É claro, né? O trabalho é relevante, o pessoal tá indicando, tá dizendo que é bom o trabalho, né? O Carlos tá querendo fazer uma pergunta ao vivo, Carlos? Diz aí, o que você tá querendo? Paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivente. Olha, quer fazer uma pergunta, Carlos? É isso? Carlos Roberto Gomes. Mais alguém quer fazer pergunta? Escreve aí, ou se quiser dividir a tela, a gente coloca pra gente poder conversar um pouquinho ao vivo. Eu li as perguntas que me mandaram antecipadamente, né? Tinha 20 aqui, já respondi todas. Agora, se alguém quiser mandar aí, a gente responde mais também, tá bom? Porque tem tias que não fazem. Já ouvi de outras tias. Ah, entendi. É que de repente também eles ficam com aquele temor de não conhecer o trabalho. A gente tem que ser cuidadoso também, né? Assim como você não convida para a tua igreja alguém que você não conhece nada, né? Você quer conhecer pelo menos o mínimo, né, do trabalho que a pessoa faz. Tem que ter uma boa indicação. Tem algumas pessoas que de repente não fazem por essa questão, né, de quererem pelo menos conhecer o mínimo aí do trabalho da pessoa para poder de repente não passar vergonha ou não ter nenhuma gafe, ou não se desagradarem do trabalho, entendeu? Tem um nome a zelar, né? Ou no caso da igreja, quando a gente convida presencialmente, a gente tem todo esse cuidado, né? Para os nossos pastores nos ensinam a convidar pessoas com quem a gente tem um mínimo de conhecimento, certo?
Poderia ter live com a tia Marluce, tia Vavá ou Maurão. Olha, esses aí. A tia Marluce eu também conheço de ouvir falar. Maurão também de ouvir falar. Tia Vavá, acho que não me lembro. Nós vamos começar uma nova temporada de lives daqui pra frente, tá, gente? Eu dei uma descansada, que tava bem cansativo fazer toda noite, né? Mas foi muito bom, eu tava com saudade. Então tem muita gente boa que ficou de fora. Teve gente que eu conversei que não tava tendo tempo, que tá todo mundo fazendo live, né? Mas vai ter mais gente aí que nós vamos convidar, tá bom? Eu gosto muito de conhecer gente nova, experiências novas. Teve gente aí que eu conheci através dessas lives e foi bom demais. Novas amizades assim que vou levar pro resto da vida. Tio Uli, né, o Bonecão, né, que é o pastor André. São pessoas incríveis com quem eu até hoje agora eu só conhecia de ouvir falar, né? Não os conhecia ainda pessoalmente. Depois da live a gente se tornou aí grandes amigos e irmãos em Cristo, de trocar experiência, de trocar ideia. Quem mais? Deixa eu ver quem mais que eu não conhecia, de conversar de pertinho. Tia Joaninha, né? Só conhecia de acompanhar o trabalho. Então, são pessoas que a gente vai trocando mais experiências agora. Cláudia Guimarães, maravilhosa. Quem mais? Muita gente, foi tanta gente. Eu entrevistei 45 pessoas, vocês acreditam? Nesses 2 meses, deu 45 entrevistados. Então, é até ruim citar nomes, que a gente esquece alguns, né? Mas teve muita gente boa. Desde o mais simplesinho que está começando, até os grandes nomes, como Cláudia Guimarães, que tem uma experiência, uma bagagem incrível, né? E Valdira Tenório, com o Nubec, que já tem esse trabalho incrível que ela realiza há um tempão. Quem mais? O tio Uli, né? 20 anos de televisão, de programa infantil ali na Rede Super. Então, foram, assim, conversas bastante gratificantes, edificantes, para a glória de Deus. Eu creio que não foi só para mim, eu acho que para vocês também foi. Então nós vamos depois começar uma nova temporada, vamos dar uma reformulada e aí vamos chamar mais gente, sim. Quanto mais unidos nós estivermos, mais a gente vai poder ter força e voz para fazer trabalhos de qualidade para as nossas crianças, principalmente nesse tempo agora de reclusão, de distanciamento, né? As nossas crianças estão aí à mercê dos conteúdos de péssima qualidade da TV e da internet. Então nós temos a responsabilidade de estar produzindo conteúdo de qualidade para eles e de estar edificando, de estar ministrando, de estar sabendo como eles estão, para que eles não fiquem aí à mercê de tudo isso. A responsabilidade é nossa, né? Então a gente tem que estar unido. Tem um projeto gigantesco para acontecer, gente. Deus me deu um filho grande. Sabe quando Deus já te dá um filho grande, assim, crescido quase, para você educar, criar, organizar, botar para funcionar? Logo vocês vão saber, vai ser tremendo. Intercedam por esse grande projeto. Ainda não posso dizer o que é, mas vocês logo vão saber. Então orem pelo projeto da tia Michele, tá? Intercedam, mesmo sem saber o que é, vocês intercedam. Falam, meu Deus, abençoe a tia Michele com esse novo projeto grande, que ela disse que vai começar em breve, que vai ser aí para todos nós sermos abençoados em nome de Jesus. Abençoa, porque se é de Deus, com certeza vai dar certo. E com a intercessão de todos vocês, eu creio que o inimigo não vai atrapalhar, não. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Logo vocês vão saber. Tem algo grande chegando por aí, tá bom? Em nome de Jesus. Não é só pra mim, não. É pra todos nós, porque eu não gosto de coisa assim só pra si. Eu gosto de coisa grande que envolve mais gente. Eu gosto de coisa que movimenta todo mundo junto, tá bom? Vamos lá, e Valdira Tenório tá dizendo, tamo junto. Eu sei que eu posso contar com você, querida. Você é maravilhosa. Outra pessoa que eu amei conhecer um pouco mais de perto. Eu sei que vou poder contar contigo, Sandra Souza e muito mais gente aí. E a gente trabalhar pelo reino, né? É pelo reino que nós vamos fazer tudo isso, porque Jesus está às portas. Mais alguma pergunta, gente? Tia Anicia disse que vai ser bênção. Com certeza vai ser, em nome de Jesus, para todos nós, tá? Manda pergunta aí, gente. Mais alguém quer tirar mais alguma dúvida? Tem alguma? Vamos ver as perguntas que eu fiz pro pessoal. Vamos ver se tem alguma aqui. Se vocês não mandam aí, eu respondo as mesmas que eu perguntei pro pessoal aqui. Cadê? Deixa eu achar que já tá cheio de coisa na frente aqui. Vamos lá. Eu não me apresentei, né? Comecei falando e eu sempre pedia para todo mundo começar se apresentando. Deixa eu me apresentar um pouquinho então. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a tia Michele, né? Tenho 45 anos, sou casada há mais de 20, tenho uma filha de 17. Sou da Igreja Batista As Nações.
Meu pastor se chama pastor Amaurilians, ou mais conhecido como pastor Bila. Praticamente nascida mesmo no evangelho, minha avó me criou na igreja, né? Mas me converti de verdade mais pra frente, depois que fui conhecendo a Cristo mais a fundo. Trabalho com crianças no Ministério Infantil há uns 15 anos, ou um pouco mais. Agora, contando com o meu tempo de escola, de professora mesmo, já tem para mais de 20 que eu trabalho com crianças. Sou formada em artes visuais pela Universidade Federal de Campo Grande. Fiz práticas pedagógicas de arte também pela Universidade para o Desenvolvimento aqui da região do Pantanal, que é a Uniderp. Fiz teologia pelo IBADEP e também sou evangelista de crianças especializada pela APEC. Essa é a ficha. Professora, arte educadora e também de ensino religioso em escolas confessionais. Esse ano eu estou só trabalhando para a igreja porque estava muito esgotada. Deus me deu o privilégio de ser remunerada, meu pastor tem me abençoado, né? Ele gosta de ter sempre um profissional em cada departamento da igreja, trabalhando mesmo para a igreja, com todo o tempo integral dedicado para ela, para poder fazer com excelência, não precisar se dividir, se desdobrar, né? E a igreja nos remunera. Então, cada departamento tem um líder que trabalha mesmo só para a igreja. Essa é uma bênção grande demais, que seria maravilhoso se cada igreja pudesse fazer isso, né? E então esse ano eu estou me dedicando somente à igreja e foi bem providencial, porque agora nós estamos nos desdobrando para alcançar as crianças através das videoaulas, né? Tem sido bastante trabalhoso. Dar todas as aulas sozinhas, a minha equipe está descansando, porque eles trabalham fora, né, em outras atividades, então não estão ali na escala para gravar videoaula como estavam na escala para dar as aulas presenciais aos domingos. Então eu estou me desdobrando para fazer isso. O que mais que eu posso dizer do que eu faço? Então hoje não dou mais aula fora, né, pelo menos temporariamente, estou trabalhando só para a igreja. Tenho meu ateliê, onde eu produzo aí recursos pedagógicos e visuais, né? Durante 8 anos eu tive o ateliê do professor. Foi um período da minha história que Deus me preparou para criar visuais depois para a igreja, quando eu ainda nem conhecia essa coisa de visuais e de contar histórias bíblicas e de evangelizar com recursos. Eu criava recursos para contação de histórias, só que histórias, contos clássicos, né? Então eu tinha um ateliê onde eu criava recursos para os professores, atendia todas as escolas aqui da cidade, algumas do interior. Então foi um tempo que a gente trabalhou muito atendendo as escolas, os professores, criando todo tipo de recurso que deixava as aulas mais interessantes, mais lúdicas, né? E era uma procura grande dos professores atrás de mim. Até que eu me esgotei, cansei muito. Tivemos que nos mudar depois de umas dificuldades que nós tivemos na outra casa em que nós morávamos. E vindo para cá eu tive que me reduzir o espaço que eu tinha. Hoje eu tenho um ateliê para criar somente recursos visuais para a igreja. Antes eu criava para a escola e foi uma experiência, um período de experiência que Deus me deu para depois poder então começar a criar recursos para as igrejas. E hoje eu só faço isso para as igrejas. Cansei de escola, sumi do mapa, o povo até hoje me procura saber onde é que foi parar o ateliê do professor. Às vezes eles me acham, perguntam por que parou, o que eu estou fazendo, que eles querem material, mas Deus me fez parar. Inclusive Deus me fez parar bem abruptamente, me arrancando do lugar onde eu morava. A Bel sabe um pouco dessa história, uma dificuldade que eu passei, e Deus me arrancou de lá e me trouxe para um lugar escondido. Hoje eu estou bem escondidinha, ninguém me acha, mas agora eu trabalho só para as escolas, para as igrejas, escolas não mais. E hoje as escolas estão paradas, né? Estão essas dificuldades aí tudo, e os professores com cada vez mais dificuldade de trabalhar para as escolas. Deus está transformando toda a situação. Essa coisa de aulas online não vai passar, gente. Eu acho que é uma transição que está acontecendo para o futuro aí continuar assim. Eu acho que muitas escolas vão fechar as portas. Deus me tirou desse meio em tempo hábil para que agora eu preparasse somente recursos, e Ele foi me treinando nas escolas para trabalhar com crianças, e hoje eu trabalho só na igreja. Cada etapa da vida com certeza foi assim preparado por Deus justamente para ir me capacitando para hoje trabalhar somente para a igreja e para o reino, em nome de Jesus. Deixa eu ver o que mais aqui. Alguém mandou mais alguma aí?
Tio Marcos perguntou, todas as sextas-feiras nós também fazemos a EBD infantil pelo Google Meet. Isso aí, muito bem, tio Marcos. Tem que alcançar a criançada, não pode deixar eles assim, a esmo, né? É isso aí. Quem mais? Vai mandando aí, gente, já vejo. Eu tinha perguntado para alguns. Deixa eu ver aqui o que mais que eu perguntei para os outros, que eu posso responder aqui para vocês também. As maiores dificuldades, né, que eu enfrentei, as mesmas que todo mundo. O começo a falta de recurso, a falta de envolvimento, de repente, dos pais, ou a falta de investimento da igreja. Só que nada disso me fez parar, não. Nada disso. Eu fui correr atrás de recursos, fui correr atrás de ganhar o coração do pastor para investir, fui correr atrás de conquistar os pais, e aí tudo isso a gente foi superando. A única coisa que por um momento me fez parar foi aquele dia, aquela reunião em que disseram que era muito difícil trabalhar comigo, porque eu já chegava fazendo tudo e não deixava espaço para ninguém fazer nada. Quando eu estava acabando de chegar, tentando oferecer o que eu tinha para ajudar. E aquilo me deu assim uma rasteira tão grande, foi uma puxada de tapete tão enorme, que eu fiquei tonta e perdida e desnorteada por um bom tempo, achando que não era mesmo para eu fazer aquilo. Até Deus me dar uma sacolejada e eu pude despertar, tá bom? Uma pergunta que eu fiz para várias pessoas foi: qual é o talento ou o dom nato que Deus te deu para trabalhar com crianças, né? Que não precisou nenhuma faculdade. Deus me deu habilidades manuais. Eu tenho bastante facilidade de trabalhar com vários materiais. E sou curiosa também, né? Gosto de mexer com muitos recursos. E aí vou descobrindo como é que trabalha, como é que mexe. Então eu gosto muito de fazer vários tipos de recursos. De EVA, de espuma, de feltro, mas eu tenho uma preferência bem grande pelo EVA, pela praticidade, mas sou bem apaixonada pela espuma também. Então a habilidade manual aí, eu creio que foi um talento que Deus me deu desde pequenininho, desde criança. Eu gostava muito de desenhar, então isso ajudou bastante. Eu tinha brinquedos, mas eu gostava muito mais de ter cadernos de desenho, lápis de cor e canetinha do que boneca, do que brinquedo. Onde eu ia com a minha mãe, eu tinha debaixo do braço assim um caderno de desenho, né? Minha mãe ia no médico, eu tava na sala de espera esperando, eu tava lá desenhando. Ela ia no salão, eu ia com ela, tava desenhando. Todo mundo ficava encantado. Nossa, como ela desenha, nossa, como ela gosta de desenhar. Então isso foi desenvolvendo o traço, a habilidade de fazer as coisas, porque eu gostava muito de desenhar e de cortar também. Minha mãe me chamava de formiguinha, eu passava o dia cortando papel, picando papel. Então foi desenvolvendo a habilidade de cortar. Ai, Deus vai preparando a gente, né, em cada detalhe. A tia Lê acabou de chegar. Tia Lê, quer fazer pergunta? Fala aí se quer fazer pergunta que eu divido a tela com você. Tia Lê da ZBF, gente. Vamos ouvir a tia Lê um pouquinho, se ela quer fazer pergunta? Ai, o Joel tá dizendo que a tia Marlúcia arrasa. Olha só, vamos conhecer de perto o trabalho da tia Marlúcia, hein? Vamos lá. Tem o Mica, acho que o Mica é o filho da Lourdes, Ercila, né? Eu me lembro desse Mica aí que eu falei que é o meu apelido aqui, que as minhas primas me chamam de Mica. Vamos ver, o que mais? O que eu mais gosto nas crianças, né? Eu perguntei isso pra muita gente, né? O que eu mais gosto nas crianças? Ai, gente, tudo. Criança é tudo de bom. Cheiro de criança é bom, risadinha de criança é bom, o olharzinho brilhando deles, né? As coisas que eles falam, acho que é isso. As pérolas que as crianças falam, eu amo, como eu gosto de voz de criança e das bobaginhas que eles falam, ou às vezes coisas muito inteligentes que eles falam, as pérolas, adoro. Acho que dá pra gente escrever um livro só com as pérolas, né, que as crianças falam, é bom demais, eu adoro. Rotina de devocional, eu falei, né, que eu sempre gosto de começar ouvindo louvor, já colocando aquele ambiente, né, de busca do Espírito Santo, de ouvir e tal, de orar. Aí depois, os dias que eu tenho de tranquilidade, eu estou em casa, eu vou ler a Bíblia, eu gosto muito de ler os livros ali também. Tenho lido muito menos do que eu gostaria, porque a vida é muito corrida, queria ler muito mais, bem mais. Mas eu amo, sou apaixonada por livros, gosto demais. E o devocional aí, sou apaixonada pela Bíblia, por estudar a Bíblia e ler outras coisas que complementam aí, desvendando e estudando, né, tudo sobre a Bíblia, eu gosto demais, tá? A tia Marluce tá dizendo que ela gosta demais, tudo das crianças também, né, e mais ainda é a sinceridade. A Bel tá dizendo que ela tem a Bíblia e livros sem palavras gigante de espuma.
Ah, acho que a gente fez no curso online, né, Bel? Aquele curso online que você fez com a nossa turma, primeira turma lá. Verdade, a gente fez Bíblia mala para carregar os recursos, fizemos livrão grande sem palavras, aquele ali atrás, ó, né, nesse curso. Então foi legal. Estamos preparando aí para vocês logo mais um curso online, tá bom? Mais uma outra novidadezinha aí que a gente tá chegando. Vamos aproveitar